Salve, salve, amigos internautas, salve, salve, batateiros, salve, salve, São Bernardo. A nós aqui, Travesco de Cara com Donizete. E olha, hoje recebendo uma personalidade que já estou aqui para trazer há muito tempo. A deputada estadual do PSDB, Carla Morando. Já foi primeira-dama da cidade, está no segundo mandato. E eu já falei, o apresentador gosta de trabalhar pouco. Carla, seja bem-vinda. Eu que agradeço, ó. Naquela câmera ali, se apresente. Embora todo mundo conheça o sobrenome Morando, conheça a Carla na cidade, eu queria que você... Quem é Carla Morando? Olha, é uma alegria estar aqui, Donizete. Eu sou a deputada Carla Morando, sou formada em fisioterapia e nunca imaginei estar na política, mas depois que o Orlando se tornou prefeito, ele entendeu que era necessário ter alguém representando não só a cidade de São Bernardo, mas todo o grande ABC, junto ao governo do estado. Apesar de termos diversos deputados, nenhum brigava pelo grande ABC. Então, eles pediram para que eu fosse candidata. Aí eu relutei bastante no início, né? E isso foi uma culpa sua, viu? Minha? É sua. Isso é uma culpa sua também. Você pode saber a culpa também, porque você tinha publicado alguma coisa no Curtas e Picantes. Ah, não! Falando que eu era candidata e nananã. E ninguém tinha nunca nem falado nisso. E aí aquilo começou a tomar uma proporção. E aí eu acabei sendo candidata, me elegi e comecei a trabalhar pela cidade de São Bernardo e pelo grande ABC. Né? A gente teve muitas conquistas, né? Eu comecei como líder do PSDB no primeiro mandato, e a gente tinha um acesso muito fácil, muito grande, né, junto ao governo do estado, e a gente acabava trazendo muitos equipamentos do estado e muitos projetos, além das emendas. Então, a gente fez um trabalho muito bom, muito grande, e aí no segundo mandato, continuo da mesma forma, trazendo os recursos e fazendo o máximo que eu puder aqui pela cidade de São Bernardo e pelo grande ABC. Mas você tá modesta, né? Porque você não é uma deputada só do ABC. A gente vê nas suas redes sociais direto. Onde tá a Carla? É em Itu, é em Cerqueira César, esqueci o nome. No Pontal do Paranapanema. Eu vejo você aí pelo rodando. estado. Como é que dá tempo pra tudo isso? E não é foto, é você lá no local. Sou eu lá no local. Na verdade, muitas pessoas me questionam por que você vai lá no fim do estado, né? Porque nas últimas cidades do estado. Porque lá é uma das regiões que tem o menor desenvolvimento, né? Ela foi uma região ali utilizada muito para a questão de reforma agrária. E aí a gente tinha muito a questão de invasão, MST e aquela coisa, porque eram terras devolutas. Que aí eu acabei indo lá para ajudar no recursos, ajudar as cidades, porque elas realmente, Donizete, não têm dinheiro. Não tem arrecadação, não tem indústrias, não tem nada que possa ajudar. Elas ficam ali dependendo muito do fundo de participação, né, de estado e município, e acaba tendo recurso muito limitado. E aí a gente começou a ajudar por conta da carência daquela região, e hoje a gente tem uma região que começou a ter uma vida melhor, porque eu fui autora da lei de regularização de terras do estado. Então, hoje a gente tem ali as terras todas sendo regularizadas, e aí acabam entrando as empresas, a questão do agronegócio, porque fica uma coisa mais jurídico, ela tem legal, né? Então tem um respaldo ali muito grande, né? Então eu acabei ajudando muito aquela região, por isso que eu constantemente estou lá. Você tem ideia de quantos municípios já visitou dos 645 do estado? Olha, na verdade não são muitos, tá? De todos os 645, hoje eu tenho uma parceria muito grande com 65 municípios. Não são muitos municípios. 10%. 10%. Praticamente. Mas não dá para ajudar todo o estado, porque os recursos de um deputado estadual são recursos limitados, né? E se a gente manda um pouquinho para cada um, não faz nada em nenhum. Não faz efeito. Né? E eu tenho essa coisa de ajudar menos, mas ajudar mais, né? Com uma efetividade e trazendo resultados para a população.
Como você avalia o seu primeiro mandato de deputado? O que você fez no primeiro? 3 coisas que você tenha realizado no primeiro que fala assim, isso me credenciou a pedir o segundo mandato. Tá. Então, na verdade, como líder, né, que eu estive do PSDB, nós tivemos projetos muito bons aqui para a região do Grande ABC. Então, a gente teve a Fábrica de Cultura aqui em São Bernardo, a gente teve o Centro de Excelência, né, onde a Arena Caixa, que estava lá tudo parado, porque não tinha mais o patrocínio da Caixa. Então, nós trouxemos também um projeto do governo do estado. Hoje, todos os atletas de alta performance, tanto do judô quanto do atletismo, moram aqui na Arena, aqui de São Bernardo, no Centro Olímpico. E também tem um recurso que vem todos os anos do governo para manter esse equipamento, né, de 5 milhões, para poder pagar todos os projetos de judô e de atletismo, e também tem a aula para as crianças ali de todo o entorno. Então, também foi um projeto muito importante, além de o recapeamento da Avenida do Estado, que foram 20 milhões. A gente teve recapeamento de diversas estradas, né, a conservação, né, do asfalto na Índio Tibiriçá. Uma das lutas que eu tinha também da duplicação da Índio Tibiriçá, porque é uma estrada muito frequentada e muito perigosa, porque ela tem só uma mão de ir, uma mão de volta, e não tem aquela separação no meio. Então, a gente sempre lutou muito pela duplicação, que vai acontecer agora, né? Vai duplicar Índio Tibiriçá? Vai duplicar Índio Tibiriçá. Mas não vai fazer o estrago ali no meio ambiente? Então, na verdade, vai pegar uma parte que já é área de domínio ali do DR e vai acabar duplicando. Vai ter, lógico, uma parte que eles vão ter que retirar, mas é muito importante. Hoje é uma estrada chamada como Estrada da Morte, porque é a estrada mais perigosa do estado. Então, ela precisa ser duplicada. Hoje é a mais perigosa do estado? É a mais perigosa. Bem, eu quando vou fazer programa lá na Rádio Guardiã de segunda à noite, quando tá chovendo, eu tenho medo de vir pela... Eu falo pro motorista, vá por dentro. Não vá porque tem que ter tem que seccionar ali, né? Tem que colocar barreira entre um lado e outro, porque as pessoas acabam ultrapassando e acabam ocorrendo acidentes que são fatais, né? É perigoso demais. Então, infelizmente, a gente acaba tendo que sacrificar um pedacinho de cada lado para poder duplicar, mas é muito importante para salvar vidas, né? Agora, nesse segundo mandato, você se focou um pouco mais na questão da violência contra a mulher. Aliás, nós estamos em agosto lilás, né? Agosto lilás, que é o mês nacional de conscientização, internacional, né, de conscientização. Agora eu queria que você falasse um pouco disso, porque teve a luta aí da Delegacia da Mulher. Mulher 24 Essa horas. luta já vem desde o primeiro mandato, né? Mas a gente sabe que o efetivo, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, tem muitos claros, né, em tudo. E agora, com a nova entrada do pessoal da Polícia Civil, a gente conseguiu finalmente fazer com que a nossa delegacia aqui de São Bernardo se torne 24 horas. Então, logo mais ela vai estar aí com os novos profissionais. Ainda não, porque tem que ainda terminar a formação deles. Assim que terminar, a gente tem a delegacia aberta. Você que está focada nesse assunto, a violência contra a mulher parece um negócio que não tem fim. Teve a primeira vara criada em São Bernardo da violência contra a mulher e já está necessitando da segunda, tanto é que você foi cobrada disso em evento Fui cobrada da OAB. Da OAB. Na verdade, a gente foi atrás dessa primeira instalação da vara de violência doméstica. Nós conseguimos, porém, a violência doméstica vem aumentando. Infelizmente, é algo que a gente ainda precisa estar muito atenta, porque é uma violência que acontece dentro de casa a maior parte das vezes, né? E com as pessoas que são próximas, né? Então, não é algo que a polícia consegue detectar. Só vai detectar quando a mulher for até uma delegacia falar ou tiver alguma denúncia. E a gente tem visto aí um aumento muito grande na questão de violência doméstica. Então, ainda a gente precisa se preocupar em trazer mais uma vara de violência. Inclusive, já fiz o pedido de uma agenda com o presidente do Tribunal de Justiça, né, o doutor Fernando, para que a gente consiga trazer a segunda vara.
E também, agora, com a instalação da DDM 24 horas, que vai ajudar muito todo o Grande ABC, a ideia é a gente agora começar a lutar. Hoje, inclusive, estive em Santo André com a vereadora Ana Veterinária, que luta muito por essa causa. Ela é procuradora, né, da mulher na Câmara, sempre está lutando, e ela me pediu aí também para pleitear a DDM 24 horas para Santo André. Então, agora a gente começa a lutar pela DDM também 24 horas em Santo André e lutar por mais acolhimento, né, das mulheres. Então, assim, não basta a mulher denunciar. É importante a gente ter para onde essa mulher vai, né? Porque muitas mulheres, elas sofrem essa agressão e acabam ficando no ambiente agressivo porque elas não têm para onde ir. E aí ela fala, bom, eu vou denunciar e eu vou para onde com meus filhos, né? Ela tem os filhos, ela tem cachorro, ela tem a vida dela, ela depende financeiramente, né, desse agressor. Então, ela precisa ter não só um lugar para fazer a denúncia, mas ela precisa ter um lugar para onde ir, né? E aí a gente tem aqui em São Bernardo do Campo uma rede grande de acolhimento. Então a gente tem a Casa da Mulher Paulista, que foi uma outra conquista também do nosso mandato, para que as mulheres possam fazer cursos profissionalizantes. Ali elas podem buscar um apoio psicológico, um apoio jurídico e uma rede onde ela consegue buscar. Então, a gente tem aprovado pelo governo do estado o aluguel social para as mulheres vítimas de violência por 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, para ela poder sair imediatamente e se estabilizar. E aí tem, quando o Orlando ainda era prefeito, ele entrou para o programa Tem Saída, junto com o Ministério Público, para que as mulheres tenham ali uma prioridade nas vagas de emprego, nas nossas empresas, né, aqui, comércio, enfim, em todos os lugares. Elas têm uma prioridade para essas vagas de emprego para poder ter um recurso financeiro para se manter. E aí a gente vai aumentando essa rede de acolhimento para que as mulheres consigam sair desse ambiente agressivo e tenham coragem de sair, sabendo que se elas fizerem a denúncia, elas vão ter para onde ir e vão ter um acolhimento. Agora, uma coisa que a gente escuta sempre, Carla, nesse negócio da violência contra a mulher ou qualquer outro tipo de violência, é o atendimento que se recebe na delegacia. Sim. Melhorou alguma coisa isso? Como que isso está encarando? É uma coisa que isso já foi dito, inclusive, para o diretor-geral da Polícia Civil, que tem que melhorar lá na academia de polícia, né? Na verdade, o que acontece que é um dos grandes entraves que a gente tem, priorizou-se colocar mulheres para atender mulheres, justamente porque as mulheres entendem melhor como uma mulher se sente quando é agredida, né? Então, é por isso também a dificuldade de tornar as delegacias 24 horas, as DDMs, porque a gente não tem um efetivo grande de mulheres. Então, fica muito difícil. Quando você transforma uma delegacia em delegacia 24 horas, você quadruplica o número. Não é uma coisa, é só o dobro. Não. 4 vezes o número, né, de profissionais que precisam estar ali. Então, isso é a grande dificuldade, né? A gente esteve conversando com o Dr. Arthur Dian, no dia que nós anunciamos ali a delegacia 24 horas, é esse o entrave. Não ter uma quantidade suficiente de mulheres para poder fazer esse atendimento. Não que os homens não sejam bons para isso, mas só sendo mulher para você entender e se colocar no lugar, né? Então, dá-se essa prioridade. Tem uns policiais que fazem piadinha, né? Homem tem... Não adianta, tem. Eu recebo inúmeros casos. Fui maltratada, fizeram piada. Aquela velha história. Você acha que... como que eles falam? Não o policial, mas em geral. Ela sabe porque tá apanhando e ele sabe porque tá batendo. Pois é. E muitas vezes... Isso é um absurdo, né? E muitas vezes, né, a gente ouve isso e a gente fica até com pena da pessoa que fala uma coisa dessa, porque ela não faz a menor ideia, né? Tem uma história que eu escutei uma vez, Donizete, que as igrejas, elas normalmente, quando fazem aquelas
que passam a noite, esqueci... Vigília. Vigília, né? Você vai, normalmente são mulheres. E aí perguntaram, por que são mais mulheres do que homens ali? Lógico, nós temos um número maior de mulheres, né, de população, mas não, porque as mulheres, elas preferem sair de casa, porque normalmente é depois desse horário que o marido chega alcoolizado, e aí ele acaba batendo na mulher, no filho, enfim, e começa com aquela maluquice toda. Então, é só sendo mulher para entender que muitas vezes ela não fez absolutamente nada. O marido chegou alcoolizado e ele está alterado e ele surta. Esse é um problema social, mas não é de classe social que nem muita gente imagina, de toda né? Classe. É a favelada que apanha, não é. É a mulher preta que apanha, são todas as mulheres, são todas as mulheres. É claro que quando a gente vê uma repercussão muito grande de alguma mulher famosa e coisa, isso cai na mídia. Mas são todas as mulheres que sofrem violência e que muitas vezes não chegou ainda a uma violência física, mas é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial e essa mulher, ela não é necessariamente de classe baixa, é de qualquer classe. E a mulher agredida, qual o sinal que ela tem? Ou ela disca 180, mas ela fala, mas ela vai falar lá, tá com cara do lado dela, o que ela faz? Então, normalmente, quando a mulher ela sofre uma agressão, esse homem ele não vai estar 24 horas por dia com ela, né? Então, ela normalmente ela consegue sair de casa e ir até uma delegacia, ou se ela estiver na rua, é muito importante que as pessoas conheçam esse sinal. Quando a mulher coloca a mão assim e fecha o dedão para dentro e ela fecha a mão, na rua, ela está pedindo socorro, né? E é um sinal universal de pedido de socorro. Então, se você estiver na rua... preste atenção. Repete aí. Sinal universal de socorro para as mulheres. Ela põe o dedo aqui e fecha a mão. Se ela fizer isso e você enxergar ela fazendo isso na rua, por trás, normalmente elas fazem... Você pode ter certeza que essa mulher está pedindo ajuda. Então vamos prestar atenção nisso. Não é só mulher agredida, você... Porque é uma coisa que falta, empatia na sociedade. Exato. Preste mais atenção em quem está passando na rua, porque eu já vi casos assim. Né? E as pessoas falam, poxa, mas aí, se ela está fazendo isso, eu vou chegar e vou abordar? Então, normalmente, como que se aborda, né, nesse caso? Você vai chegar como se você conhecesse ela. Oi, amiga. Tudo bem, porque ela sabe que você entendeu, né? Porque ela tá pedindo ajuda, você foi abordar, ela sabe que você entendeu. Você vai chegar, oi, tudo bem? Quanto tempo? E começa a puxar papo com ela e o agressor não vai entender que ela fez esse sinal e aí você vai tentar, não, vamos aqui comigo, vamos ali, eu quero te mostrar uma coisa e tal, para tentar tirar ela dali, né? E isso você já vai... chamando a atenção, né, de todo mundo que está ali em torno. E aí, você tenta tirar essa mulher desse agressor na rua. Porque se ele começar a bater ali no meio, aí o negócio todo mundo vai ver, e aí vai acabar ajudando. Mas é tentar tirar essa mulher dali, né, porque ela tá te pedindo socorro, né, e você não vai sofrer nenhuma agressão, porque você vai fingir que não é uma agressão, você vai fingir que você conhece a mulher e é uma amiga. Então, você aborda dessa forma. Mas é um dos sinais que a gente sempre fala, todos têm que conhecer, porque se você vê isso, ela está pedindo para você um socorro. Socorro. Cidade de São Bernardo completou 472 anos agora em agosto. É isso. Qual o legado que você acha que a sua família deixou para a cidade? Porque o Orlando fez, se eu não me engano, 51 ontem. 51. Ele acha, só precisa lembrar ele que o Palmeiras não tem mundial. Nem começa com essa história, tá? Você também é palmeirense, lógico, né? Óbvio que a gente, lá em casa é tudo palmeirense, todo mundo tem que ser palmeirense. Mas a gente tem, sim, mundial em 51. Tá lá, tem a estrelinha, entendeu? Mas não tem problema, vocês, corintianos... São Paulino, nós temos três. Nós temos São três. Paulino, corintiano, quem for. Vocês gostam de ficar fazendo piadinha com a gente, sabe por quê? Porque a gente ganha tudo.
Ah, não ganharam o último Mundial Não, da mas FIA. calma, não, a gente ganha todos os outros. Eu não sei falar todos os títulos, mas a gente que só ganha tudo, ultimamente é tudo a gente. Vocês estão tudo com inveja. Ah, tá bom, vamos voltar para Vamos voltar para a política, mas o legado do Orlando... Ele né, entrou com 18 anos na política, está com 51. 51. Vai dar quantos anos? Eu sou ruim de matemática. 33 anos. 33 anos na política, né? Vocês estão casados há 18 18 anos e mais 5 de namoro. Então, 23. Então, você acompanhou boa parte dessa trajetória. Eu conheci o Orlando, ele era vereador ainda e logo em seguida já pré-candidato a deputado pelo primeiro mandato, né? E fez aí 4 mandatos, na verdade 3 mandatos e meio, porque depois ele entrou como prefeito, 2 mandatos como prefeito, e agora está lá no Smart Sampa, cuidando na Secretaria de Segurança de São Paulo. E aí, estamos aí. Mas aqui em São Bernardo, era um sonho do Orlando ser prefeito da cidade, né? Ele sempre quis, e ele dizia que ele precisava ser prefeito para poder arrumar a cidade de São Bernardo, deixar a cidade melhor. E a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feita, mas ele fez muita coisa no período que ele ficou, né? Ele pegou uma cidade aí com 72 obras paradas. E assim, quando a gente fala de obras, não são obras pequenas, né? Eram viadutos, o piscinão ali no Paço, eram coisas gigantescas, né? E ele conseguiu finalizar todas essas obras e depois fazer a entrega de muitas outras obras, né? A gente tem aí um livro, né? Que ele deixou de legado aí de tudo que ele fez aqui na cidade de São Bernardo. Ele fez sempre esse trabalho com muita dedicação, muita vontade. E a gente via a vibração que ele tinha em entregar cada coisa, cada obra e cada detalhezinho da cidade. É lógico, né? A cidade é uma cidade muito grande. Não deu para fazer tudo, né? Porque é muita coisa, é muito caro e a gente tem um recurso limitado. E aí eu consegui ajudar a realizar muitas coisas estando como deputada, mandando recurso. Foram mais de 1 bilhão e 200, né, que a gente mandou para a cidade. Teve piscinão Jaboticabal. Piscinão do Jaboticabal, que vai ser entregue logo mais. Eu acompanho ali constantemente a obra. Estou rigorosamente em cima do piscinão do Jaboticabal. E aí a gente vai ter aí um alívio aí dessas enchentes. Já está funcionando, não está pronto, mas já funciona quando precisa. E como que é esse convívio de vocês? Porque a Carla no interior, o Orlando trabalhando até tarde. Tem 2 filhos. Olha, desde que eu comecei a namorar com o Orlando, ele já era pré-candidato a deputado estadual e ele já rodava o estado inteiro. Então, a gente acostumou, né, a não estar juntos constantemente, né? Mas a gente, quando está junto, tem um período de qualidade. Então, hoje fala-se muito sobre isso, né? É pouco tempo, mas é um tempo de qualidade, né? Então, é dessa forma que a gente sempre conviveu. A gente já está acostumado. Então, era só ele antes. A gente quer saber. Eu já vi fazendo comida lá, ele na mesa. Quem lava a louça? Ele lava a louça? Nada, lava nada. Quem lava não a tira louça... o prato nem da mesa? Não, ele tira o prato da mesa. Pelo menos isso. Ele tira o prato da mesa. Ele gosta de fazer comida também. A gente, quando... Ele cozinha? Ele cozinha. Essa é novidade. Ele cozinha, ele faz... o risoto dele é muito bom. Ele faz uma paeja também muito boa. Galinhada ele também faz. Entendeu? Tem algumas coisinhas lá que ele cozinha bem. Agora, é lógico que eu sempre estou ajudando, né? Então, assim, cortar tudo, picar tudo, aí é comigo. Então, eu pico tudo, deixo pronto, picado, ele faz a comida, né? E eu gosto muito de cozinhar. É claro que quando dá tempo, porque ultimamente está complicado. Porque quando ele não está fora, sou eu que estou fora. Às vezes os dois, né? Então, as crianças agora estão maiores, então a Antonella... Criança. Orlandinho deve estar com 17. 17. A Antonella, 15. Fez 15 agora. Então, assim, quando eu entrei no primeiro mandato, Donizete, era uma
maluquice, assim. Por quê? Os dois eram pequenininhos ainda, a Antonella menor, e eu ficava lá na Assembleia, às vezes até 3 da manhã. Porque era uma outra regra. A gente conseguiu mudar isso, graças a Deus, de trazer para um pouco mais cedo. Porque o horário na Assembleia é um horário machista. Até o horário lá é machista. Por quê? Não se começa nada de manhã. Se começa sempre 2, 4 da tarde. E antes começava 4h30, e aí depois começavam a ordinária e depois extraordinária. E aquilo ia até 2, 3 da manhã. A gente conseguiu fazer uma mudança na regra ali, no regimento, né, da casa, e aí a gente conseguiu antecipar as sessões. Então, hoje, quando acaba a sessão ordinária, 10 minutos depois já começa a extra. Porque antes tinha que começar às 7h30. Então, se acabou a ordinária às 5 da tarde, não podia começar outra. Tinha que esperar até o horário regimental das 7h30 da noite para começar. Hoje não. Quando acaba a ordinária, 10 minutos depois começa a primeira extraordinária e depois que acaba a primeira extraordinária, 10 minutos depois começa a segunda. E aí para na segunda. Antes não, às vezes ia a terceira extraordinária, dependendo do projeto. Se era um projeto muito polêmico e tinha muita discussão, às vezes ia a terceira. Então, a gente ficava muito tarde. E aí, a Antonella e o Orlandinho eram pequenos. A Antonella é muito apegada a mim. O Orlandinho já é mais tranquilo. Ele ficava lá com o pai, jogando videogame, alguma coisa. E a Antonella não, ela queria a minha presença. E aí, ela ligava, mamãe, você vai chegar muito tarde? E eu, ai, meu Deus, vou chegar tarde. E isso cortava o coração, né? Quem é mãe sabe bem disso. E, às vezes, eu chegava em casa... Às vezes, maior parte dos dias, né, de sessão, eu chegava em casa, os dois já estavam dormindo. E aí, de manhã, eles acordavam, era, oi, bom dia, café da manhã, escola. Então, a gente não ficava muito tempo junto, né, nesses dias de sessão. E ela chorava bastante por isso. Você é uma mulher, uma deputada que tem se preocupado muito com a questão do desenvolvimento econômico. Sim. Tem a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico e Social na Assembleia? Tenho. As duas frentes parlamentares, são 3 frentes que eu tenho. A do desenvolvimento econômico e a do desenvolvimento social. São duas diferentes? São diferentes. Apesar delas serem intimamente ligadas, mas são frentes diferentes. E a terceira que é em prol da linha 20 do metrô, né, aqui do ABC. O bendito metrô do ABC! O bendito metrô, meu Deus, socorro. Mas são essas 3 frentes parlamentares. A do desenvolvimento econômico é uma frente que eu tenho uma demanda muito grande, por conta da guerra fiscal que a gente tem entre os estados, por conta da guerra fiscal internacional que a gente tem, por conta dos produtos que vêm importados, principalmente da China, que acabam concorrendo, né, injustamente com os produtos aqui do nosso país. Então, eu tenho essa frente parlamentar que visa proteger as nossas indústrias e também melhorar o ambiente tributário aqui dentro do estado de São Paulo. Então, a gente está sempre levando essas demandas, né, dos setores para poder fazer com que a nossa indústria seja competitiva e consiga superar os problemas da guerra fiscal. E essa frente do desenvolvimento social, o econômico. O econômico. Como que fica isso com o setor supermercadista? Nós temos essa guerra com a China, né? Principalmente com a China. Não é uma guerra, é que os produtos lá são mais baratos. Se a gente aqui produz 100 mil, em uma semana eles produzem 1 bilhão numa semana. Ontem, inclusive, passou no Fantástico sobre veículos, exatamente. Né? Então, As 2 maiores fábricas do mundo estão lá. Uma, inclusive, em joint venture com a Suzuki. Com a Suzuki japonesa. Quem compete? É difícil, porque as leis trabalhistas que a gente tem no Brasil, né, e a questão tarifária, né, impostos, são muito superiores ao que acontece, ao que é praticado na China.
E aí fica um negócio incompatível de se concorrer. E some-se a isso o custo Brasil, né? Entendeu? O custo Brasil, custo que esse ano vai chegar a 1,7 trilhão, que é burocracia, é corrupção, que mais? Tudo que você coloca a mais no produto. Uma dificuldade muito grande. E aí a gente acaba brigando muito e que, na verdade, acaba sendo... Eu fico meio que no meio do caminho, porque eu sou deputada estadual. Normalmente, essas decisões são federais. E aí, eu fico brigando com o federal, né? Então, eu ligo para os deputados, eu ligo para senador, eu falo com o Geraldo Alckmin, e a gente vai levando essas demandas para lá. Mas é uma pauta federal, né? Então, eu acabo discutindo e fazendo um pronunciamento, porque a gente precisa entender que não adianta liberar importação da China sem cobrar nenhuma tarifa, né? Essa coisa que eu venho discutindo muito, acabei fazendo um vídeo, inclusive, por conta da continuidade dos benefícios fiscais para as montadoras que ficam no Norte e no Nordeste. Não é que eu sou contra as montadoras e contra o povo do Norte e Nordeste, pelo amor de Deus. Mas é muito injusto. Por quê? Chega uma empresa que se instala, vamos falar do Nordeste lá, de Camaçari, a Ford. A Ford foi embora, né? Ela não foi embora de São Bernardo, ela foi embora do Brasil, né? Por conta dela não ter se atualizado. Vamos combinar que ela não se atualizou. Não atualizou a planta. E aí ela foi embora do Brasil. E todos os benefícios fiscais, né, que ela tinha, quando acabou, ela pegou e vazou. Entendeu? E o Brasil deixou ela simplesmente ir embora e não aplicou nenhum tipo de sanção e de multa. E ela levou o que de desenvolvimento para o Norte e Nordeste? Para Camaçari, para aquela região? Ela não levou. Porque lá eles fazem uma questão de trazer o produto meio que pronto e eles montam. Só monta o CKD. Só monta. É o CKD. Então, esse tipo de importação e esse tipo de benefício, ele não é um benefício que agrega a ninguém. Muito pelo contrário. Sabe quem ele agrega? A indústria. E mais nada. Os empregos são limitados porque vem tudo pronto. E o desenvolvimento que se esperava, que era levar não só a montadora, mas levar as empresas que fazem o desenvolvimento de todas as peças que seriam utilizadas naquela planta, não acontece, né? Então, o próprio Tribunal de Contas da União fez uma objeção à continuação desse benefício fiscal, porque não vale a pena, justamente porque não teve o desenvolvimento, e aí fizeram um cálculo de quanto custou para o país cada funcionário no modelo desse benefício fiscal. 32 Nós somos o país mil, do jeitinho, É o país do jeitinho. Custou R$32 mil por mês cada funcionário lá da empresa, né, de Camaçari, na época, que era a Ford. Custou R$32 mil. E o que ele levou para lá? Nada. E o que ele pagou para os funcionários? Foi R$32 mil? É óbvio que não. Pagou o salário comum, mas a empresa teve lucros altíssimos. E, em contrapartida, ela tinha um poder de competir com um preço muito maior do que as montadoras que estão instaladas no resto do país. Isso que a Carla fala é muito importante você ficar de olho, porque a gente vê. Vou dar um exemplo simples aqui. Bombom da Láctea. Quem não gosta do sonho de valsa, quem não adora o ouro branco. Ouro branco. Que agora mudaram a embalagem. Mas não mudaram a embalagem para ficar esteticamente melhor. É que do outro jeito que estava enroladinho, era bombom. Agora não é mais bombom. Se você pegar na nota ali, é biscoito. O imposto é mais barato. Ou seja, o empresário só ganha e o governo só ajuda e o povo só... se lasca. Se lasca, para não dizer outra coisa. É que nem bebida do McDonald's. Vai lá comprar um milkshake ou um McFlurry. Sai lá como bebida láctea. Não, porque bebida láctea, o imposto é mais barato do que milkshake. Do que isso tudo é a burocracia
Que está lá no custo Brasil. Que está no custo Brasil, né? E eu, assim, se você for olhar para o lado do empresário, ele está errado? Não. Não, entendeu? O que está errado? Tem que fazer uma reforma, é o sistema que está errado. Você falou uma outra coisa muito interessante aqui. Lá nas cidades que não tem um centavo, 80% dos municípios brasileiros, 5.700 municípios, não produzem R$1. Exato. Você não acha que tem que rever o pacto federativo? Muito. Cidade pobre, ela... Eu não sou muito fã do sistema americano, mas lá a cidade pobre, a cidade rica é rica. São Paulo arrecada 400 e poucos bilhões de imposto e volta 40... 800 já aumentou? Bi, né? Em 2022 eram 740 bi. De imposto. De voltava 40, 50. Voltava isso. Isso 42. A gente já sendo a locomotiva. Imagina se esse dinheiro não precisa voltar. Eu te faço uma conta. Se lá em 2022... Vou até anotar aqui a conta. Pode anotar. Se lá em 2022 todo o dinheiro ficasse aqui, os 740 bi. 740 bi. Ficasse no estado de São Paulo, a gente acabava com o problema habitacional do estado inteiro. 1 ano só. A questão habitacional do estado de São Paulo seria resolvida com 1 ano, o dinheiro ficando aqui. Agora, o que acontece aí é a gente ter um pacto federativo ingrato para o estado de São Paulo e que a gente não consegue mudar. Por quê? Porque o sistema também está feito para que isso não se mude. A gente tem 3 senadores com 40 milhões de habitantes. E aí você pega um outro estado que tem 2, 3 milhões de habitantes e tem 3 senadores. A gente não consegue disputar. E eles têm... a maior parte dos estados fica na região norte e nordeste. E os maiores ficam na região sul e sudeste. E eles deram um jeito de São Paulo não ampliar a bancada, que nós só... Embora seja a maior bancada de deputados federais, 70, um estudo preliminar que eu tinha visto em 88... Nosso voto em 88 já valia 150 vezes menos do que o voto do acreano. Exato. A bancada paulista, se eu não me engano, em 88, na Constituição, era para ter 120, 150 deputados. Exato. O Nordeste Norte e o Centro-Oeste, que às vezes joga com ele, não deixou, mas assim ficamos com 70. Exato. Mas que não resolve nada. Porque aqui, numa outra coisa, se a gente olhar, aqui, tem um assunto que é do interesse de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Aí tem deputado do PT que briga com o do PSDB, que briga com o do PL. Quando o assunto é Alagoas ou da Bahia... Eles se juntam. Eles se juntam, não importa o partido. Ou eu vejo errado? Não, você não vê errado. E te falo mais. Quando a gente fala dessa questão dos benefícios fiscais, no caso lá das montadoras do Norte e Nordeste, quando você dá um benefício fiscal... Você diminui o fundo de participação de estados e municípios do país todo. Então, os próprios do Norte e Nordeste, os estados do Norte e Nordeste que não são beneficiados, também perdem recurso. E eles não param para pensar nisso. Eles, que eu digo, os deputados federais e senadores, eles não param para pensar, não, peraí, o pessoal vai, ou da Bahia, né, ou de algum outro estado que tenha esse benefício, eles não param e falam assim, não, peraí, esse benefício está indo para você, mas está saindo daqui também. Porque está saindo dos outros estados do Norte e Nordeste. Então, o que, na verdade, eu acho que teria que haver é uma repactuação do Pacto Federativo, fazer uma mudança, e entendo que o Pacto Federativo é para você poder desenvolver o resto do país, porém, tem que ser feito... Sem empobrecer o que é desenvolvido. Sem empobrecer o que é desenvolvido. Tem que ser feito de uma maneira que realmente vai dar o tal desenvolvimento, e não da forma como foi feito. Então, a empresa foi para Camaçari, só que aí ela importava tudo pronto e ela não desenvolveu. Não pode continuar dessa forma. Se a empresa vai ter um benefício, ela vai ter que cumprir o que ela prometeu. E se ela não cumprir, ela vai ter que devolver tudo o que foi ganho. Entendeu? Então,
o Brasil é muito Tá leniente. parecendo a isso. casamento, né? Pois é, né? Quando a mulher vem, leva tudo. Não, bem assim. Ah, você reparou que os nomes de furacão é tudo Daisy? É tudo de Nem a mulher leva. Mas isso é machismo. Não, é o nome do furacão. Ah, é o nome do furacão porque alguém colocou aí, ó. Pode ter certeza que foi um homem que colocou esse nome aí, tá? Mas enfim. Tem uma outra coisa que você defende, que foi a questão de cela diferenciada para o GCM. Explica um pouco essa... O GCM que comete um delito, explica em detalhes essa questão para ficar clara. O que aconteceu aqui? Nós temos as forças de segurança. Então, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Militar, tem a Polícia Civil, enfim, tem a científica, todas, né? A penal agora. A gente tem as polícias. As polícias combatem o crime. E a gente tem a GCM. As polícias, deixa eu entregar isso aqui. As polícias, elas combatem o crime. E o GCM combate o crime. Né? Antigamente, os GCMs eram para cuidar de patrimônios da prefeitura. Então, cuidar da prefeitura, cuidar da praça, da escola. Hoje, não. Hoje, a GCM combate o crime da mesma forma que a Polícia Militar e a Polícia Civil também. Então, ela hoje não pode ser tratada da mesma forma como ela era tratada há muito tempo atrás, porque isso não é de hoje. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as polícias, elas têm um lugar próprio. Se elas tiverem alguma prisão cautelar, elas vão lá, a Polícia Militar, para o Romão Gomes. Então, ela fica junto com polícia, né? Então, elas estão ali, a polícia não vai matar outra polícia. Agora, um GCM, ele era preso, uma prisão cautelar, ele ia para o CDP, comum. Junto com o bandido que ele prendeu no dia anterior, ele estava lá junto. Você acha que aquilo ali é correto? É sentença de morte para um GCM estar na mesma cela que os bandidos, né? Então, não fazia sentido. E aí eu fiz o projeto de lei para poder justamente dar essa segurança e esse respaldo no caso de uma prisão cautelar. O GCM, ele fica num lugar separado. Ele é transportado separado do presidiário, né, comum, do bandido, e ele tem que ficar numa cela também separada. Porque senão... não vai sobreviver. Não vai. Chegar ali, o bandido vai matar, certo? Qual a importância do terceiro setor para a sociedade? Olha, você tem se dedicado muito a essa questão do terceiro setor. Sim. Primeiro, explica para o pessoal entender o que é terceiro setor. Tá, o terceiro setor, né? O primeiro setor são as empresas, as indústrias. O segundo é o governo. E o terceiro é a entidade social. A entidade social, ela chega aonde o poder público não chega, né? Muitas vezes, você tem algumas distorções, né? De uma pessoa que recebe um salário muito baixo e tem um CAD único, né? A pessoa que ganha R$5 a mais do que aquele valor que é do CAD único, ela não está no CAD único, então ela não tem nenhum benefício, né? E ela sofre da mesma forma. Então, a gente tem o terceiro setor que está sempre ali ajudando. O terceiro setor, eu tenho uma identidade muito grande, porque como eu fui primeira-dama aqui de São Bernardo do Campo e acabei visitando, né, junto com o Fundo Social, todas as entidades que a gente percebe que eles nascem do amor de alguém, né? Então, uma mãe que começou a cuidar do filho da vizinha que ia trabalhar, aí a outra vizinha, cuida do meu filho também, aí, fica daqui, traz ele. Então, acaba que nasce ali uma entidade, né? E aí, essa entidade tem uma cobrança muito grande do poder público, né? Olha, você tem que ter isso, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E a entidade, ela não tem recurso. Ela vive de voluntariado, de doação, ela pede, pelo amor de Deus, para todo mundo, para poder ajudar as pessoas. Então, o terceiro setor sempre precisa de ajuda. Chega uma promotora da infância e da juventude e fala, olha, você é obrigada a ter o banheiro adaptado para as crianças pequenas, tem que ter altura X, Y, Z.
a entidade não tem dinheiro para fazer aquilo ali. Então, a gente entende que é um setor que precisa muito de ajuda e que todas as cidades que têm o terceiro setor, elas têm um aliado. Elas têm um aliado junto à prefeitura. Porque é algo que a prefeitura teria que fazer, mas tem alguma entidade ali fazendo. Então, tem que existir uma parceria da prefeitura junto ao terceiro setor para poder dar esse fôlego para que eles consigam continuar fazendo esse trabalho, né? Então, sai muito mais barato você ajudar uma entidade que vai fazer um trabalho do que você pegar e fazer. Foi o que o Orlando fez, né, quando era prefeito. Ao invés de construir creches, então ele ia ter que despender um dinheiro para fazer o imóvel, né, o prédio, milhões para fazer um prédio, depois faz o concurso público, contrata funcionários para poder atender as crianças. E aí ele teria, na época, a gente tinha uma fila de 4.000 crianças esperando creche, né? 4.500 crianças esperando creche. Então, na verdade, ele teria que construir pelo menos 40 creches. E o que ele fez? Não, vamos fazer convênio com a entidade social, que elas fazem isso, né? Então, as entidades sociais atendiam as crianças e recebiam por criança. Então, uma parceria muito saudável e que você consegue avaliar se ela está indo bem ou não. Se ela não estiver indo bem, tira, põe outra. Entendeu? Você consegue fazer essa troca. E diferente de você ter uma creche... você ter uma creche e o funcionário público faltou, você não tem o que fazer. Você não pode mandar ele embora, você não pode pôr outro, ele está de licença, você não pode fazer nada. E você fica na mão, muitas vezes. Então, essa parceria com o terceiro setor para poder acabar com a fila de creche foi fundamental aqui na cidade de São Bernardo. E é um exemplo para muitas outras cidades que pegaram isso e estão fazendo também. Agora, São Bernardo. São Bernardo. O ABC e São Paulo quer saber. Carla Morando, pré-candidata a deputada estadual novamente. Pré-candidata a deputada estadual. Dobradinha com Orlando Morando, deputado federal. Pré-candidata a deputado federal. Aí. Olha, consegui arrancar essa. Olha aí, ó. E partido? Porque o PSDB praticamente acabou, né? Tá despenado, coitado. Vão pagar a luz daqui a pouco, né? Você vai apagar a luz, porque o Orlando não tá mais no PSDB, né? Mas eu tô no PSDB. MDB? Não, ainda não. Ele lá ligado ao Nunes, então, Ricardo Nunes, MDB. Então, ainda não tem nada. O Ricardo Nunes é do MDB, o Orlando está junto com ele. Passarinho me cantou que você já foi convidada pelo prefeito da capital para ingressar no MDB. Verdade ou mentira? Olha, eu fui convidada, né, por alguns partidos. Mas ainda não tenho... Alguns partidos, Ricardo Nunes convidou ou não convidou? Alguns. Na verdade, assim, eu fui convidada por diversos partidos, Danizete. Mas ainda eu não tomei uma decisão. Estou esperando a janela para a gente poder entender que lugar que vai ser melhor. Até por conta dessa questão agora, quem vai juntar com quem, para onde um partido vai com o outro... então eu prefiro esperar, né, para ver. Mas PSDB não é alternativa. Não é, né? Não vai ter, acho que nem candidato pelo PSDB. O último governador acabou de sair, né? Então, tinha assim, três. Tinha era três. Raquel Lira. Não lembro agora. Meu Deus. Eu dei uma nota, saiu agora o de Mato Grosso do Sul. Isso, então assim, acabou. O PSDB, infelizmente, né, a gente fica muito triste. Eu só fui do PSDB a vida inteira. Mesmo antes de ser filiada ao PSDB, eu sempre votei no PSDB. O meu pai, minha mãe, a nossa família sempre gostou muito do trabalho do PSDB, dos políticos e das cabeças que existiam. E o partido, infelizmente, não conseguiu se atualizar. Né? Isso é um problema não só do PSDB, a gente percebe muitos outros partidos, inclusive o PT, se o Lula morre não tem mais ninguém, né? E isso por conta, acho que, de deixar sempre assim, sempre tem os caciques e não deixa subir as cabeças novas. Não criam alternativas. Alternativas.
Infelizmente, o PSDB fez um trabalho muito importante no estado de São Paulo e também no Brasil. E no Brasil, né? Controlou com o Fernando Henrique. A inflação. Então, assim, a gente fica triste e eu, de verdade, assim, ainda tô bem quieta para entender qual vai ser o cenário, qual partido vai estar federado com qual partido. Eu acho que essa questão de junção, união, federação é algo bastante difícil, bastante complicado. Porque não deu certo o namoro, o casamento não saiu com o Podemos. Não deu certo. Não, e assim, não é algo, na minha opinião, tá? Eu não vou falar por todos, mas assim, os problemas regionais não são levados em conta quando se faz uma federação. Existe o pessoal que tem um time e o outro que tem um time dentro de uma mesma cidade, de repente vira uma federação e você é obrigada a juntar todo esse time que muitas vezes não junta. Então, não é um negócio Nós temos exemplo bom. de São Bernardo, PSDB Cidadania. Entendeu? Então, assim, não é um negócio saudável para os municípios. Sempre dá esses problemas e acaba rachando, acaba que ninguém tem candidato. Aconteceu em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, que tinha o PSDB, estava com o diretório, tudo certinho. Aí o Cidadania surgiu com o diretório e queria disputar a vaga, que era só uma por conta da federação, e aí nenhum dos dois teve. Então, eu não sou muito favorável a essas questões e acho que cada partido tem que ser o seu partido e não acho uma coisa saudável. E como você vê essa questão? São Bernardo não, o estado de São Paulo não é nem a locomotiva mais do Brasil, é o trem-bala do Brasil. Embora meio debilitado, mas essa questão do tarifaço. É bem ruim para o nosso município e para o nosso grande ABC no geral. Vou te dar minha opinião e eu queria a sua análise disso, porque o pessoal coloca, não, o Trump por conta da liberdade do Bolsonaro. A família Bolsonaro é só uma cortina de fumaça nisso. Exato. Porque eu acho que está preocupando as atitudes que o Brasil vem tomando internacionalmente. Eu queria, você que vive isso com empresário, nessa loucura da Alesp, na verdade, assim, o tarifaço, existe essa questão Bolsonaro e o Lula que não tem tido atitudes boas, né? Então, é uma cortina de fumaça, né? Eu acho que o Brasil não quer mais essa questão de ou um ou outro, né? A gente precisa pensar no Brasil, né? E o que o Lula vem fazendo também não vem agradando. O que eu acho que teve uma repercussão muito ruim na questão do Lula foi ele querer tirar o poder lá do dólar, a moeda forte e tal. Isso foi uma das coisas que mexeu muito nessa questão do Trump em colocar o tarifaço, porque o Lula que começou com essa coisa toda e... Do BRICS. Então, isso tudo começou ali. O Trump já veio com a ideia do tarifaço, não é só para o Brasil, mas é para o mundo inteiro, tanto que ele vem fazendo isso no mundo todo, né? E aí tem aquela coisa do país negociar. E isso é o que deixa a gente mais triste, porque o nosso país não está negociando e não está procurando, né, o governo Trump para poder sentar e botar ali tudo em pratos limpos. E olha, vamos lá, a gente tem, não é um superávit, né? A gente tem um déficit de importação e exportação, então não é por esse motivo. É muito também essa questão política dessa coisa, briga de Bolsonaro, depois a questão do BRICS e isso tudo. E o Lula não está sabendo fazer aí uma negociação junto aos Estados Unidos. Até a China conseguiu, né? E a Europa conseguiu e o Brasil está aí esperando que o Trump venha aqui falar com a gente, né? Então, acho que falta muito para o governo federal e tomar as rédeas disso e tentar negociar. Mas é muito prejudicial para todo o nosso país e para o grande ABC, muito também, porque a gente tem as montadoras aqui e isso vai impactar muito. A conversa boa é assim,
Carla, quero Mas já tá acabando? Já acabou, já passamos de 1 hora. Mentira, não, pode parar, volta tudo. Vamos começar. Já fica o convite aqui pra você voltar, mas calma aí que Vamos você não vai voltar. sair daqui. Vamos fazer um jogo rápido. Vou te dar uma palavra, você vai procurar matar com uma palavra. Nossa Senhora, vamos. Um sonho. Um sonho. Ter um país mais justo e um Brasil, um mundo mais harmonioso, com mais paz. Um pesadelo. Um pesadelo é continuar com o PT. Um ídolo homem. Um ídolo homem. Pode ser aqui do Brasil, né? Então, pronto, Mário Covas. Um ídolo mulher. E um outro ídolo. Posso falar mais um? Pode. O meu marido, Orlando. Um ídolo mulher. Mulher, Margaret Thatcher. Um livro. Um livro. Peraí. Nossa, aqui tá rodando uns 4, 5 aqui. Vai. A Arte da Guerra. Uma música. Puxa, tanta música. Uma música. E agora? Eu gosto do Jota Quest, de tantas músicas. Jota Quest. Vai, vamos falar do Jota Quest, que eu gosto de tantas. Legião Urbana, Jota Quest. Uma comida. Uma comida? Estrogonofe. Adoro. Uma bebida. Coca Zero. De carne ou de frango? Não, de carne. De carne. Coca Zero, Coca bebida. Zero, Coca Zero, Coca Zero. Muito. Um lugar. Um lugar? A minha casa. Um momento da sua vida. Um momento bom da sua vida. O nascimento dos meus filhos. Um momento ruim da sua vida. Um momento ruim. Acho que a morte de alguma pessoa muito querida, os avós. São Bernardo do Campo é? Uma paixão. Estado de São Paulo é? Estado de São Paulo é um desafio grande. Brasil. Brasil, desafio maior ainda. Ser política é? Ser política é uma dedicação constante e com bastante trabalho. Orlando Morando. Meu marido, pai dos meus filhos, meu amor e acho que é a minha família. Sem ser Orlando Morando, um político de São Bernardo. Nossa Senhora, peraí. Aqui a gente não facilita. Céu, não facilita mesmo, hein? Não sei agora. Pode ser dos antigos? Pode. Tito Costa, que foi um dos que eu conheci mais, que estava vivo ainda, né? Antes, acho que Tito Costa. A vida é? Tem o Maurício Soares, né? A vida é... Esse é o ponto eletrônico, nosso ponto eletrônico, o ponto é a Vivian Rossi, eletrônico. assessora de imprensa, amiga, jornalista, profissão boa. O que você falou? Esqueci. Lembra aí? O que foi o último? Foi o último, deu branco. O Alzheimer. Atacando. Emendou. A conversa rápida é assim mesmo. Mas vamos partir para enfim, aquele momento Marília Gabriela. Carla Morando por Carla Morando. Sei lá, acho que eu tenho muito, né, buscado fazer o melhor, ajudar a população, não só de São Bernardo, mas de todo o Grande ABC e algumas cidades no estado. Fico muito feliz, né, quando a gente consegue levar alguma coisa que muda a vida das pessoas. Acho que a gente só quer o bem, né, de todos. E a gente faz um trabalho para que a gente traga cada vez uma vida melhor, uma qualidade de vida para a população. Uma coisa que eu quero deixar aqui, eu sempre deixo uma reflexão para você, que é o seguinte: a política, como já dizia Rubem Alves, como vocação é a mais nobre das vocações, como profissão é a mais vil das profissões. O Brasil que você quer começa a nascer nas cidades, então cabe a você escolher. Tem lá o título de eleitor, o ano que vem. Toda essa bandalheira que tem, todas essas coisas que tem de errado, você pode mudar. Exato. Porque quem vota errado é cúmplice, né? Então deixar isso aqui. Carla, quero... paga, né? A gente paga. A gente paga pelas escolhas escolhas. Tem consequências, né?
Ela não tem benefício, ela tem consequências. Eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer a Vivian, já deixar o convite para você voltar, que nós não terminamos a pauta é enorme. Nossa, faltou muita coisa. Né? Mas eu queria que naquela câmera ali você desse suas considerações finais. Olha, agradecer a toda a população que confiou o voto, né, em mim, em dizer que eu vou continuar sempre trabalhando para melhorar a vida de todos que moram aqui em São Bernardo, Santo André, São Caetano, toda a região do Grande ABC, Diadema, e também o estado de São Paulo, que a gente sempre busca fazer uma política saudável, né, e que traga benefícios para a população. Governar para as pessoas e não para si próprio. Agradecer a Top Produções, ao Marcelo, ao Danilo, a Ângela, agradecer a Vivian, que intermediou, jornalista, ponto eletrônico para lembrar. Né? Mas tem que ser assim mesmo. E já fica aqui o convite para você voltar antes do final do ano, na pré-campanha e na campanha, porque nós temos... A gente procura aqui levar o melhor de informação para que você decida. A decisão é sempre sua. Não deixe que os outros decidam por você. Analise. Uma coisa que eu tenho sempre dito: contra a ignorância, estudo, livro, leitura. Mas não é Google, não é Wikipédia. É ler, pesquisar, procurar. Né? Jornal tá aí para isso. Obrigado, boa noite e até a semana que vem.